dia, meus amados irmãos. Domingo 28 de fevereiro de 2021. Nós estamos aqui para iniciarmos o nosso culto de louvor e gratidão ao nosso Deus. E eu convido a você que está no seu lar, que separe esse momento para estar assim adorando ao Senhor. Nós estamos, ó Deus, passando, irmãos, nesse momento tão delicado com a nossa cidade. Não somente com a nossa cidade, não é? Mas em todos vários lugares do nosso país nós estamos passando esse momento delicado. Então eu convido a você que abaixe a sua fronte e ore comigo nessa manhã. Eu convido a você que está no seu lar. E aquelas pessoas também que estão trabalhando, estão em plantões, mas que estão assim conectados conosco, que eu gostaria que você abaixasse um minutinho a sua fronte. Claro, né? Dependendo do serviço que você está fazendo, que você possa estar assim disponível, então convido a você a estar orando conosco. Oremos. Pai de amor, nós te louvamos pela noite que nos concedeste, pelo privilégio em falar contigo, em termos a ti como nosso Senhor e nosso Salvador. Te louvamos, ó Deus, pela escola dominical, por aquilo que nós ouvimos, aprendemos, mas que possamos colocar em prática em nossa vida diária. Te suplico também, ó Deus, nesta hora, pelos lares que fazem parte da Pieba. Senhor, eu não sei o que aconteceu durante essa semana em cada lar, mas Tu conheces, ó Deus, Tu sabes das necessidades, Tu sondas os nossos corações, Tu és soberano, Tu és aquele digno de todo louvor e toda honra. Por isso, nesta manhã, queremos, ó Deus, colocar no Teu altar as nossas vidas, os lares, aquelas pessoas e famílias que estão enlutadas, ó Pai. Ó Deus, conforta, consola, Senhor, e continue, ó Deus, dando a cada coração força para prosseguir e esperança em Ti. Ó Deus, ajuda a cada instante, a cada servo de Deus, que possamos, ó Deus, continuar sendo luz, ó Pai, para as nações e esperança a aqueles ainda que estão desesperançados e não Te conhecem. Ó Deus, e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Senhor. Nesta manhã, nós estaremos também falando sobre a soberania de Deus. E o nosso título diz assim: o Senhor, nosso Deus, Ele é compassivo, Ele é santo, Ele é digno e Ele é grande e soberano. Então, Ele conhece a sua necessidade como Ele conhece a minha necessidade. E Ele é a nossa alegria. E eu convido você para cantar conosco o hino de número 43. Tu és digno. Então convido você nessa hora, cante conosco, louve ao nosso Deus, porque só Ele é digno. Queridos irmãos, nós ouvimos o louvor que engrandece cada dia o nome do Senhor. Nós vamos estar fazendo a leitura em Jeremias. Eu convido a você, Jeremias, capítulo 10, Jeremias, capítulo 10, do versículo 6 ao versículo 12. Eu estarei fazendo a leitura na minha Bíblia, mas eu creio o nosso irmão
Flávio vai estar colocando na tela e eu gostaria que você estivesse acompanhando essa leitura. Nos diz assim a palavra de Deus. Jeremias 10, de 6 a 12. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande e digno é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Por isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz-se prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e de mãos de ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra de homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do teu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua obra e com a sua inteligência estendeu os céus. Nós estaremos neste momento, mais uma vez, falando com o nosso Deus, agradecendo pela sua palavra, que coisa gostosa e maravilhosa o poder de Deus. E nós vamos agora também suplicar ao Senhor pelos nossos alvos, pela nossa igreja e também, ó Deus, para aquelas pessoas que são abatidas pelos idosos da nossa igreja. Mais uma vez, eu convido a você a estar orando comigo. Pai querido, mais uma vez, estamos diante de Ti para Te adorar, Te bendizer, ó Deus, e também glorificar o Teu nome, ó Pai, porque só Tu és digno de todo louvor e toda honra. E nesta hora queremos colocar no Teu altar os idosos da tua igreja. Ó Deus, tu conheces a necessidade de cada um deles. Alguns estão sozinhos nos seus lares, ó Deus, precisam de ti. Deus querido, toma os seus corações, coloque a alegria que vem de ti em seus corações, para que eles possam te adorar, te bendizer a cada momento, Pai. E agora também coloco diante do teu altar, mais uma vez, as famílias enlutadas, todas as famílias, ó Deus, de Araraquara, Senhor. Ó Deus, passando, ó Deus, por esse momento tão difícil. Mas, ó Deus, Tu és o dono das nossas vidas. Tu és o dono do universo. Tu és soberano. Tu sabes, ó Deus, tudo o que está acontecendo. Tu estás, ó Deus, no controle de tudo. E eu venho te suplicar nessa manhã. Toma, ó Deus querido, os governadores. Toma os prefeitos, toma os profissionais da saúde, dê entendimento, Pai, a cada um deles, de forma, ó Deus, que eles possam, ó Deus, colocar, ó Deus, a forma correta, Senhor, de protocolo, como eles devem agir. Ó Deus, toma os seus corações, ó Pai. E agora, Senhor, venho te suplicar também, nós que somos teus servos, desvendo nossos olhos, tira de nós toda a escama, mostra-nos, ó Deus, o que Tu queres, ó Deus, de cada um de nós, como servos de Deus, que possamos frutificar e que este momento é um momento de nos fortalecermos, de conhecermos mais e mais, ó Deus, a Tua vontade. Vem te suplicar, Senhor, pelos alvos que nós propomos como igreja do Senhor. Ó Jesus, toma, Senhor, toda a membresia dessa igreja. Senhor, aqueles que estão abatidos, aqueles que estão desanimados, fortaleça, Senhor, cada um deles. Venho te pedir, ó Deus, pela leitura do Novo Testamento, que aquelas pessoas que ainda não sentiram em seus corações o desejo de estar lendo, conhecendo a Tua vontade, desperta, Senhor, levanta,
Fala em seus corações, ó Pai. Ó Deus, porque a cada dia, Senhor, como é maravilhoso conhecermos a Tua palavra, mas também aplicarmos em nossa vida diária. Toma, Senhor, toda a direção deste culto. Toma o Teu servo que irá nos falar nessa manhã. Que irá nos falar nessa manhã. Usa, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. É o que nós pedimos e desde já nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu convido você nessa manhã, mais uma vez, a estarmos assim, lendo. Eu gostaria, o nosso irmão Flávio vai estar colocando na nossa tela as comunicações, o nosso boletim. Eu gostaria que você estivesse bem atento ao nosso boletim. Já na próxima semana, já estaremos já no mês de março, que é o mês de missões mundiais. Então, eu convido a você, participe de missões mundiais, conheça os missionários, conheça, sim, ó Deus, aquelas pessoas que estão distantes e estão passando por dificuldade desafiadora, está distante da sua pátria, proclamando o Evangelho. Então, eu convido a você que esteja assim participando na nossa campanha de missões mundiais. E também nós temos ainda funcionando a parte de ação social da nossa igreja. Muitas pessoas estão precisando de ajuda financeira, de ajuda material. Então, convida você, participe, dê a sua contribuição. E nessa hora nós estaremos assim, recitando mais um dos tópicos do nosso culto nessa manhã, que diz assim: o Senhor nosso Deus, Ele é compassivo, Ele é perdoador, Ele é misericordioso. Nós dependemos da misericórdia de Deus, da bondade do nosso Deus, que é imensa para conosco. E nesta hora, e eu gostaria que você refletisse no louvor que estaremos assim vendo e também participando, que eu convido a você que louve também. E esse hino diz assim: sonda-me, ó Deus, que você possa estar deixando o Senhor, o Espírito Santo, sondar o seu coração, que possa tirar de nós tudo aquilo que esteja entristecendo o coração de Deus e termos a alegria em adorar e fazer a vontade de Deus. Louve ao Senhor neste momento. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces.
conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Queridos irmãos, no momento que foi assim entoado esse hino Sonda-me, é o momento da dedicação de dízimos e oferta, dedicação de bens e vidas, e eu sei que o nosso irmão Fábio também já colocou na tela aí a conta corrente da nossa igreja, e eu convido a você também que seja assim efetuando, devolvendo ao Senhor tudo aquilo que Ele tem nos dado, tem nos concedido diariamente. Então, louva ao Senhor pela sua vida, porque eu sei que quanto mais nós oferecemos ao Senhor, muito mais o Senhor tem nos concedido, além daquilo que nós merecemos, porque somos, às vezes, ingratos com o nosso Deus e às vezes não reconhecemos a bondade do nosso Deus. Nessa hora, eu gostaria de dizer também mais uma frase que está no nosso programa, que diz assim: o Senhor nosso Deus, Ele é onipresente. Ele está neste momento no seu lar, aqui na minha casa, em cada lar, não é? O nosso Deus, Ele é benigno. O nosso Deus é amoroso. Por isso enviou o seu único filho, Jesus, para se entregou em meu e em nosso lugar. O nosso Deus também é o Deus consolador. O Espírito Santo, Ele consola em qualquer situação que estivermos passando, de dificuldade, de momentos, às vezes, de luta, que às vezes não sentimos, não é?
revigorados, mas o Espírito Santo está nos fortalecendo, nos consolando. E nessa hora, irmãos, eu convido a você que esteja se preparando para a mensagem nessa hora. O nosso pastor Alexandre vai estar com a palavra, nos trazendo a mensagem nessa manhã. Então, eu convido a você, e antes de nós passarmos a palavra para o nosso pastor, e eu gostaria que você fizesse um convite, que enviasse no chat, ou mesmo através do seu WhatsApp, esse culto nessa manhã, compartilhe com outras pessoas, compartilhe com o irmão mesmo da nossa igreja. Quantas pessoas da nossa igreja que não estão assistindo, participando, que não estão ainda conectados conosco. Então eu convido a você, compartilhe com seu irmão, porque o Senhor quer falar conosco e quer nos usar como instrumento em suas mãos. Então eu convido a você, compartilhe nesse momento. Antes de nós ouvirmos a mensagem do Senhor, pare um pouquinho, compartilhe nesta hora com um amigo. E logo a seguir, nós vamos estar sim ouvindo a mensagem do nosso. Este é o dia que fez o Senhor, alegremo-nos e regozijemos nele. Salmo 118, verso de número 24, expressa a nossa alegria por podermos mais um domingo estarmos cultuando ao nosso Deus. Quero nesse momento estar assim agradecendo a Deus pela vida de cada um dos irmãos, amigos, aqueles que têm acompanhado conosco as transmissões da Primeira Igreja Evangélica Batista de Araraquara. Deus a todos e de forma abundante possa abençoá-los juntamente com as suas respectivas famílias. Este é o dia que fez o Senhor. Devemos sim nos alegrar em Deus pela nossa vida, pela salvação, independente das circunstâncias vividas por cada um de nós e também como um todo em relação à nossa cidade, ao nosso estado e à nossa nação. Queremos sim expressarmos a nossa gratidão a Deus, porque Ele é o Senhor das nossas vidas, tem o controle de todas as coisas, dirige e governa a sua igreja, em especial a vida dos seus filhos. Nós vamos nesse instante estarmos assim também agradecendo a Deus por cada um dos irmãos que participaram conosco na nossa jornada de oração. Você é o nosso convidado. Estaremos assim propondo mais um dia na próxima semana para que juntos estejamos orando, intercedendo ao nosso Deus em favor da nossa nação, estado, cidade, igreja, enfim, para que Deus possa, no meio de um tempo chamado de crise, nos dar a oportunidade de crescermos, amadurecermos e também estarmos nos colocando na brecha em oração por todos aqueles que, como nós, padecem num momento como esse que nós estamos vivendo. Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso de 1 a 4, assim diz a palavra do nosso Deus. Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidade. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Vamos orar nesse instante? Soberano Deus e eterno Pai, graça a nós te damos pelo dia que o Senhor nos concede. Nós suplicamos que o Senhor possa ouvir o nosso clamor, receber o nosso culto, guardar as nossas vidas e abençoar o teu povo, ó Deus. Toma nesse instante a nossa cidade. Nós te pedimos também, ó Deus, pelos profissionais de saúde, da área de segurança, pelas autoridades constituídas, ó Deus, pelo legislativo, pelo executivo e judiciário, para que haja harmonia de poderes, para que possam assim, ó Deus, trabalhar em prol da população, ó Deus. Ajuda-nos nessa hora como igreja a estarmos também orando e intercedendo ao Deus Todo-Poderoso, capaz de sarar, curar,
restaurar toda e qualquer enfermidade. Por isso, suplicamos, ó Deus, que o Senhor venha nos ajudar, nos socorrer e nos proteger. Isso tudo nós te pedimos, ó Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O chamado de Deus. Irmão, nós estamos diante de uma passagem bíblica que vai retratar a vida de 12 discípulos que foram separados dentre os muitos seguidores que Jesus tinha para que pudessem iniciar o apostolado. Esses 12 apóstolos, mensageiros ou enviados, eles estavam obedecendo ao Senhor que os chamou e os preparou para que eles pudessem dar continuidade à obra que o Senhor estava iniciando de maneira que eles pudessem perceber que durante a pregação, ensino e também as manifestações dos sinais, prodígios e maravilhas, eles pudessem se certificar que verdadeiramente aquele era o Senhor Jesus que havia sido prometido, estava sendo aguardado e que agora se manifesta com todas as evidências de que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Esses 12 homens, irmãos, são homens iletrados, de pouca cultura intelectual. Dentre os 12, 7 deles eram pescadores, porém foram homens que Deus os chamou e os preparou por intermédio do seu Filho Jesus Cristo para que eles pudessem transmitir, através da pessoa e dos ensinamentos de Cristo, a mensagem que hoje também nós por elas fomos alcançados. O chamado de Deus, irmãos, ele vai estar acontecendo da seguinte maneira, onde os discípulos vão receber ou ele vai conferir poder para que eles pudessem expelir os demônios, para curar as doenças e também sarar as enfermidades. Os apóstolos, mesmo com a sua simplicidade, irmãos, eles estão agora sendo separados pelo Senhor e preparados para a realização de uma obra que vai fazer com que, inclusive, esses homens que não tinham muito destaque na sociedade pudessem ser conhecidos pela sua associação com o Mestre, com o Salvador, com aqueles que eles seguiam. Eu louvo a Deus porque esses homens se tornam conhecidos pelo fato de estarem associados com Jesus. Que bênção, irmãos, quando nós somos conhecidos porque somos seguidores de Jesus. Ele é o nosso mestre, nós acompanhamos as suas pisadas e temos ele como supremo pastor e também como nosso maior exemplo. A Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que há 4 listas que fazem menção desses 12 apóstolos, sendo que as 3 primeiras fazem menção dos 12 e a última apenas de 11 apóstolos, porque nós vamos perceber que na primeira, no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, nessas 3 nós temos os 12 apóstolos e em Atos 1:13 nós temos aqui a falta de um deles por conta do suicídio daquele que fora o traidor Judas Iscariotes. Judas esse que é da tribo de Judá, da cidade de Quiriote, filho de Simão, que vai ser o traidor e depois tirar a sua própria vida. A Bíblia vai nos mostrar que depois vai ser inserido no seu lugar a Matias, vindo de uma eleição, e ele vai ser escolhido para estar preenchendo esse vazio que foi deixado pelo suicídio de Judas Iscariotes. Nós vamos entender, irmãos, que esses homens estavam agora tendo seus nomes associados ao seu mestre, ao Senhor Jesus Cristo, recebendo deles esses ensinamentos para que eles pudessem propagar. O plano de salvação, irmãos, é uma obra exclusiva do unigênito Filho de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que só ele poderia realizar. Porém, a propagação das boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, os discípulos estariam dando continuidade, recebendo dele, Jesus, a mesma autoridade que Jesus recebera do Pai, para que eles pudessem
em nome de Jesus, realizar uma obra que iria além das suas capacidades. Nós vamos entender, irmãos, que durante todo esse momento que esses homens estão sendo chamados, eles estão, na verdade, sendo por Deus preparados para a realização dessa obra, e essa obra que eles estavam fazendo, Deus havia conferido a eles autoridade em seu nome para que eles pudessem fazer aquilo que Deus estava pondo em suas mãos. Segunda coisa, irmãos, que queremos falar é que o chamado de Deus, ele vai respeitar a decisão individual de cada um dos seus discípulos. Dentre os 12 discípulos, irmãos, nós vamos observar que temos vários deles aqui com características e ofícios diferentes. Se dos 12, 7 eram pescadores, nós temos Mateus, Levi, que era um publicano, um cobrador de impostos, cuja sua profissão causava repulsa diante da sociedade. Esse homem considerado indigno, ele é chamado, preparado e enviado para realizar uma obra essa que se estende até mesmo a expor nesse evangelho, no evangelho de Mateus, a biografia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos ver, irmãos, que o evangelho de Mateus, ele vai apresentar uma lista onde está separando de 2 em 2, e aqui nós vamos ver que existe inclusive famílias aqui. Nós temos Pedro e André, que são irmãos, nós temos Tiago e João, que também são irmãos, e eles estão juntos, realizando, fazendo a obra de Deus. Os discípulos, irmãos, que é um aprendiz, alguém que segue o mestre. Havia muitos seguidores, irmãos, mas o Senhor Jesus entendeu a importância desse ministério, que do apostolado desses 12 homens, que ele ficou uma vigília de oração, orando, clamando a Deus para que pudesse separar, escolher 12 homens que estariam propagando o seu evangelho. Ou seja, para ser apóstolo, teria que ter acompanhado a Cristo durante o seu ministério terreno, ter um contato com ele após a sua ressurreição e ter evidências na sua vida de um chamado divino. Esses 12 homens, eles tiveram esse contato inicial com o mestre e por isso são chamados de apóstolos. Nenhum cristão, irmãos, nos dias de hoje, pode ser considerado apóstolo, porque a compreensão nossa que esse dom do apostolado, ele se restringe até o apóstolo Paulo, pois o apóstolo Paulo, ele vai ter uma experiência pessoal quando ele recebe de Deus uma visão aonde ele vai interagir com o próprio Senhor já ressurreto, e essa é juntamente a evidência do seu chamado que o qualifica para também ser um dos apóstolos de Cristo Jesus. Porém, para os tempos de hoje não há mais apostolado, pois nenhum de nós vimos a ele, Cristo, pessoalmente, não vimos ele pós-ressurreição e, consequentemente, não há essas evidências de um chamado específico para o apostolado, onde alguns creem que se restringiu ou se limitou até o apóstolo Paulo. Logo, o que nós entendemos que aqueles que hoje se intitulam apóstolo, não há base bíblica, mas se são discípulos, aprendizes, alunos, seguidores de Cristo, amém, todos nós somos discípulos de Jesus, porque o apostolado não perdura até o dia de hoje, porque nós entendemos que esse título, ele não pode ser requerido por ninguém, porquanto nós não temos as qualificações e muito menos as credenciais para desejarmos sermos chamados ou intitulados como apóstolo. Estejamos sendo chamados de discípulos, porque seguimos ao Mestre
e é a Ele que nós queremos servir, é como Ele é que nós queremos ser. Amados, o chamado de Deus, ele é um chamado universal, geral, para que todos os homens possam ser salvos. A vontade de Deus é que nenhum se perca, que ninguém se perca. Logo, esse chamado geral, ele acolhe a todas as pessoas que entendem que por si só não conseguirão resolver os seus problemas. Somente Ele, Deus, tem poder para mudar, para transformar, para trazer resposta e solução para as nossas vidas, em especial para perdoar os nossos pecados. Há esse chamado geral para todos os homens, mas Deus tem um chamado específico onde cada um de nós individualmente estaremos respondendo a esse chamado. Aprove a Deus que, ao entregar o seu Filho Jesus Cristo, e também por manifestar a sua longanimidade, ele deseja que todos os homens possam ser salvos, ouvindo individualmente e especificamente esse chamado, porque aqueles que são chamados e vêm até o Senhor, certamente que Ele tem algo específico e detalhado para que nós possamos fazer na sua obra um ministério a qual Ele estará confiando em nossas mãos. E nós vamos entender, irmãos, que esta obra que está sendo realizada pelo Senhor através desses 12 homens vai embasar o que esses seus ensinamentos pudessem ser transmitidos pelos apóstolos a partir da pessoa e dos ensinamentos que eles haviam recebido de Cristo Jesus. A terceira coisa que quero falar nesta manhã é que o chamado de Deus ele é para todos que desejam ser inseridos no reino de Deus e fazer a vontade do Senhor. Esses homens abriram mão, renunciaram do seu ofício, dos seus afazeres, para seguirem a Jesus. O chamado de Deus hoje, ele está sendo confrontado com a nossa própria vontade. Quantas pessoas que protelam, adiam a sua decisão por conta de alguma coisa que ainda está arraigado, culturalmente recebeu da sua família ou uma herança, ou até mesmo conceitos e princípios que recebeu ao longo dos anos, mas permita que Deus fale ao seu coração e você compreenda que a vontade dele para a sua vida é que você esteja abrindo o seu coração e ouvindo aquilo que ele tem para falar em sua vida. O apóstolo é aquele que é enviado. O apóstolo, ele é um mensageiro de boas novas, de Cristo Jesus, onde essa mensagem de salvação será levada por aqueles que foram capacitados e transformados pelo Espírito Santo de Deus, porque agora são seguidores de Jesus. E se são seguidores de Jesus, precisam transmitir não a sua própria mensagem, mas a mensagem de Deus. Mensagem essa que Jesus aqui deixou conosco, deixou em especial com os seus apóstolos, para que os mesmos pudessem propagar até que ela nos alcançasse. Esses 12 homens, irmãos, foram escolhidos por Deus. Esses 12 homens, irmãos, tiveram uma baixa que foi o suicídio do traidor chamado Judas Iscariotes. Esse homem, na verdade, ele vai tirar a sua própria vida. Esse homem, na verdade, ele não busca o perdão de Deus, ele tira a sua própria vida, e a Bíblia deixa claro que todo aquele que errar, que pecar, o Senhor está com as suas mãos estendidas para resgatar, perdoar e restaurar as nossas vidas. E a igreja vai entender, irmãos, que precisava preencher essa lacuna deixada, e vão assim através de uma eleição separar a Matias, e Matias foi o escolhido para estar compondo não mais 11, mas agora retornando o número 12, que provavelmente está associado
com as 12 tribos de Israel, com os 12 filhos de Jacó, porque Deus, quando os enviou, e assim nos mostra, o Evangelho de Mateus os enviou de 2 a 2, para que eles pudessem ir e fazer a obra do Senhor, na pregação, no ensino da palavra, mas também manifestando o poder de Deus e a autoridade que ele havia confiado ao Filho, Jesus Cristo, e o seu Filho aos seus apóstolos e, consequentemente, à sua igreja nos dias de hoje. Amados, o que nós vamos entender é que esses homens que tanto confrontaram o Evangelho, até mesmo alguns desses 12, teve um deles, a Bíblia vai nos mostrar que o apóstolo Paulo, perseguindo a igreja do Senhor na estrada de Damasco, ele vai ter um encontro com Cristo a ponto de se render diante do Senhor, e o Senhor dizer para ele: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele, sem saber quem é que falava com ele, o Senhor vai dizer para ele: eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegues. Paulo estava perseguindo a igreja, o próprio Senhor, e nesse encontro ele também é chamado, partindo desse chamado divino, dessa visão celestial, de ver o Cristo ressurreto, de testemunhar que esteve com Cristo, ele passa a ter as qualificações e também as credenciais para se tornar apóstolo. Apóstolo esse com a finalidade maior de pregar o Evangelho. Se os 12 eram de pouca cultura intelectual, o apóstolo Paulo, ele muitas vezes na Grécia e na Roma, ele confrontou conhecimento, porque era um homem culto que foi preparado aos pés de Gamaliel para que Deus pudesse usar. Sabe de uma coisa? Aquilo que Deus te capacitou é para você usar para a glória de Deus. Porque todo aquele conhecimento de Paulo agora está consagrando a Deus para a glória de Deus, para fazer a obra de Deus, para que os gentios pudessem conhecer a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Amados, nós entendemos que o chamado de Deus para as nossas vidas requer, antes de mais nada, que precisamos, primeiro, sermos revestidos do Espírito Santo de Deus. E quando ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós recebemos o Espírito Santo no ato da conversão, e hoje somos capacitados por Deus para realizarmos essa obra, tanto aqui em nossa cidade, Araraquara, até os confins da terra, através das nossas orações, das nossas ofertas, através do envio de missionário e até mesmo indo algum de nós para, no campo missionário, realizarmos a obra de Deus. Chamado de Deus também, irmãos, vai estar levando em consideração as individualidades, assim como ocorreu com o apóstolo Pedro, que era um homem muito afoito, com João, que era chamado o discípulo, onde na sua vida manifestava o amor de Deus na sua vida, assim como um homem como Tomé, que titubeava acerca da sua fé, porém o Senhor chama, prepara, capacita e nos impulsiona pelo seu Espírito para irmos ao campo fazer a sua obra. E por fim, irmão, chamado de Deus requer que estejamos dispostos a fazer a vontade do Pai, como disse o seu Filho Jesus. Que não seja feita a minha, mas a tua vontade. E a vontade de Deus, que cada um de nós, que também fomos por ele chamados, estejamos prontos, disponíveis e capacitados pelo seu Espírito para realizarmos a obra que ele confiou aos 12, aos discípulos, à sua igreja e a cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que sejamos usados por Deus, renunciando de tudo aquilo que possa
nos impedir de fazermos a obra daquele que nos chamou, que nos capacitou e que nos enviou para realizarmos a obra que ele havia confiado aos 12 e que os 12 foram propagando até que chegasse em nossa geração. E nós somos responsáveis de darmos continuidade para que outros conheçam a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Soberano Deus e eterno Pai, seja conosco nessa manhã, fala aos nossos corações, cuida do seu povo, da sua igreja, das nossas famílias, da sua cidade, do estado, da nação e do mundo. É o que nós te pedimos, ó Deus, e desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ouçamos nesse momento mais um louvor ao nosso Deus. Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra e me acharás, e aprovado será. Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém, e andar como meu filho andou, e amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra e me acharás, e aprovado será.
Queridos e amados irmãos, vamos estar encerrando o nosso culto nesta manhã. Eu convido a você que seja logo mais à noite também, conectados conosco, para ouvir a mensagem do Senhor, participar do culto de louvor e adoração ao nosso Deus, e que seja intercedendo pelo momento que estamos vivendo em Araraquara. Então, oremos nesta hora. Pai querido, nós te louvamos por tudo, Deus, que tu nos permitiste realizar no dia de hoje, Pai. Iniciamos essa manhã ouvindo, ó Deus, participando também do estudo na escola bíblica dominical. Ouvimos também, ó Deus, a mensagem que tu colocaste através do teu servo. Ó Deus, os louvores que foram entoados, a palavra, ó Deus, que foi assim lida, Pai. Ó Senhor, que nós possamos refletir em nossa vida diária. Que possamos ser, ó Deus, testemunha viva do teu evangelho. Que possamos ser também, ó Deus, aquelas pessoas que possa proclamar, ó Deus, com alegria as boas novas. Senhor, fica conosco, ajuda-nos a cada instante a estarmos firmes contigo, a termos alegria em a cada instante falarmos do teu nome. Senhor, muito obrigada, Senhor, e continua no dia de hoje, Pai, que nós possamos, neste domingo, estarmos adorando a Ti a cada momento em nossos lares e também conectados contigo através do culto, Pai. Fica conosco, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.